Fala, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Animados para o nosso terceiro bimestre? Então, bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o sistema locomotor. Bora? Eu gostaria que vocês fossem acompanhando pelo nosso material de ciências, tá bom? Então, peguem lá a apostila, do terceiro bimestre, página 10, vamos dar início ao sistema locomotor. Pessoal, no decorrer da evolução das espécies, a gente verifica que o esqueleto dos animais, tanto os animais vertebrados quanto os invertebrados, eles vêm adquirindo algumas modificações, tá? Modificações do ponto de vista estrutural, químico e até anatômico. E todas essas modificações estão relacionadas a adaptações ambientais e de comportamento também. Nós podemos citar, por exemplo, as nadadeiras dos peixes, as asas nas aves e também as patas articuladas nos artrópodes. Agora vejam, observem essas imagens, nós podemos perceber a utilização, a importância do sistema locomotor. E vocês saberiam me dizer quais são os órgãos que compõem esse sistema? Pessoal, os órgãos então que constituem, que compõem o sistema locomotor são os ossos, os músculos e as cartilagens. E, além da locomoção, quais seriam as outras funções relacionadas a esses órgãos? Pessoal, tem função pra caramba! Resumidamente, a gente pode dizer aí a proteção, sustentação, armazenamento de minerais, produção de células, tá bom? Mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar de todas as funções do sistema locomotor, tá bom? O sistema esquelético ele é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e dos tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com o sistema muscular e o sistema articular, as articulações. Dessa maneira, permite o movimento. Outras funções estão relacionadas com a produção de células sanguíneas lá na medula óssea e o armazenamento de sais minerais como o cálcio. Existem outras funções também que nós já veremos. O osso, gente, é uma estrutura viva, bastante resistente e chamada de dinâmica, porque ele tem a capacidade de se regenerar mesmo quando sofre uma fratura. Agora vamos para a página 11, quem está acompanhando no livro. Vamos falar sobre os ossos. Eles são componentes do sistema esquelético e, junto com os músculos, são responsáveis pela movimentação do nosso corpo. E como que funciona essa movimentação? Gente, o sistema nervoso ele comanda todos os movimentos, sendo os ossos os chamados órgãos passivos e os músculos os órgãos ativos, ou seja, o sistema nervoso ele manda a mensagem e quem reage são os músculos, tá bom? Os músculos é que farão esse movimento e aí, como consequência, os ossos também vão junto, Eles também acabam se movimentando. O esqueleto humano ele é composto por 206 ossos de tamanhos, formas e funções variadas. Eles se distribuem formando o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, aliás, a palavra axial significa eixo, a região ali central. O esqueleto axial ele é composto pelos ossos do crânio, incluindo os ossículos da orelha média e o osso hioide. A coluna vertebral, o externo e as costelas. A coluna vertebral ela é formada por 33 vértebras, divididas em 5 regiões. A região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. O esqueleto apendicular ele é formado por ossos dos ombros, a clavícula e a escápula, os ossos do quadril, o ilho e o isquio, e os ossos dos membros inferiores e superiores, ou seja, braços e pernas. Agora nós vamos falar sobre as funções dos ossos. A primeira e mais conhecida é a de sustentação. Então, o esqueleto ele fornece uma estrutura para o corpo. Ele sustenta os tecidos moles e oferece pontos de fixação para os músculos esqueléticos. A função de proteção também é bastante citada, Então, o esqueleto em si, ele protege os órgãos internos. Tem também a função de movimento. Então, os músculos esqueléticos estão fixados nos ossos. Então, quando os músculos se contraem, eles acabam tracionando os ossos e, em conjunto, produzem um movimento. Agora vejam,
Existe também a função de armazenamento e o que nós chamamos de homeostase mineral, ou seja, o equilíbrio mineral, tá bom? Os ossos, eles armazenam vários minerais, especialmente cálcio e fósforo, que podem ser distribuídos a outras partes do corpo conforme a necessidade. Existe também a função de produção de células do sangue. Então, em certos ossos, existe um tecido conjuntivo chamado de medula óssea vermelha, que produz as células sanguíneas. Isso nós vimos no bimestre passado. E por último, a função de armazenar a energia. Ela armazena a medula óssea amarela, principalmente gordura, que é uma reserva de energia. Pessoal, reforçando, os ossos, então, eles são estruturas vivas, tá bom? Eles são formados por uma matéria orgânica e por uma matéria inorgânica. A parte orgânica, ela é composta principalmente pelo colágeno, tá? Que é uma proteína que proporciona a elasticidade, a flexibilidade e a resistência. Já a parte inorgânica é formada por sais minerais, como o cálcio e o fósforo que nós já citamos. Esses sais minerais, eles vão conferir a dureza e a rigidez aos ossos. A proporção da parte orgânica e inorgânica é de 1:2, respectivamente. Agora, essas proporções, elas se modificam com a idade, né, ao longo do tempo. Então, na infância, por exemplo, a parte orgânica, ela é maior, tá? Ou seja, na infância nós temos mais colágeno. Com o passar dos anos, conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade de colágeno vai diminuindo. O esqueleto humano, então, como nós já falamos, é composto por 206 ossos, com diferentes tamanhos, formas e funções. Pessoal, eles podem ser classificados em longos, curtos, planos, suturais ou irregulares. Nós falaríamos sobre isso na aula de amanhã, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de observar é que entre as costelas e o osso externo, observe ali na imagem, existe uma cartilagem muito importante. E por que ela é tão importante assim? Porque ela é quem vai permitir os movimentos de ampliação e de diminuição da nossa caixa torácica. Ou seja, esses movimentos, eles são extremamente necessários durante a respiração. Então, essa cartilagem está envolvida no processo de respiração, tá bom? Outra coisa, pessoal, no interior, ou seja, dentro da coluna vertebral, está localizada a medula espinhal. E o lesionamento, ou seja, a lesão nessa região, pode trazer graves consequências. Por exemplo, pode ocasionar paralisia temporária ou permanente dos músculos dos membros, né, braços e pernas. Também pode ocasionar a paralisia temporária ou permanente do sistema nervoso autônomo, alterações na sensibilidade, tá bom? Tudo isso vai depender da localização e da extensão da lesão, né? Ou seja, o tamanho da lesão. Quando eu digo sistema nervoso autônomo, para quem não se recorda quem é esse sistema, ele é a parte do sistema nervoso que está relacionada ao controle da vida vegetativa, que nós chamamos, né? Ou seja, ele controla as funções como respiração, circulação do sangue, controle de temperatura e até a digestão. Ou seja, essa lesão na medula espinhal é bastante grave. Por isso que, em caso de acidente, no qual existe uma suspeita de comprometimento da coluna vertebral, a vítima tem que ser cuidadosamente transportada em uma posição deitada e imobilizada, conforme vocês estão vendo na imagem. Bom, pessoal, eu já vou disponibilizar para vocês a tarefa, aqui mesmo na videoaula. Vocês vão fazer a página 10, os exercícios A, B e C, e depois vão lá para a página 15, vão fazer o exercício de 1 a 4, tá bom? Façam com calma, se for necessário, assistam a essa videoaula novamente. Tenho certeza que vocês farão os exercícios com bastante facilidade, tá? Quem prestou atenção aqui em tudo que eu falei não vai ter dificuldade. Essas tarefas serão para o dia 20 de agosto, próxima quinta. Não se esqueçam de postar no Moodle, tá bom? Então é isso, pessoal. Ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!